Olá, pessoal. Eu sou a Aline Villarreal, gestora cultural de Belo Horizonte, aceitando aqui o convite do BDMG Cultural para apresentar e formular algumas questões para o primeiro conjunto de podcasts do programa educativo. Esses podcasts surgem a partir da seguinte pergunta: como as imagens podem contribuir para produzir vizinhanças? Para isso foram convidados 3 artistas e realizadores cujas pesquisas vão ao encontro desse tema. Nesse primeiro podcast, recebo a Aline Mota, artista fluminense cujo trabalho combina diferentes técnicas e práticas, buscando refletir e narrar histórias submersas sobre sua família, atravessadas por temas como genealogia, parentesco, gênero, mestiçagem, deslocamentos afroatlânticos e os violentos processos das formações das famílias brasileiras. Boa tarde, Aline, seja bem-vinda. Boa tarde, Aline. Muito obrigada também por esse convite e por essa possibilidade de conexão. Mesmo que a gente não tenha se encontrado, agora a gente está se encontrando virtualmente e eu estou muito feliz. Também fico feliz por essa possibilidade de conexão e de conhecer um pouco mais você e seu trabalho, então vou te pedir para se apresentar e falar sobre o seu trabalho, especialmente sobre a obra Filha Natural, que a gente vai conversar um pouco mais aqui dentro do nosso tema. Eu sou a Aline Mota, eu tenho 45 anos, eu nasci em Niterói, que fica no estado do Rio. Eu moro em São Paulo já fazem alguns anos. Eu tenho uma carreira nas artes que é um pouco heterodoxa, um pouco fora do comum. Eu demorei muito tempo para estruturar uma poética nas artes visuais, uma poética que tivesse consistência e tivesse um rigor de pesquisa. Só que realmente eu demorei muito tempo para me estruturar, inclusive financeiramente. Uma coisa importante, eu gosto sempre de começar falando da minha trajetória, é também estimular a outras pessoas a também se dedicarem a trabalhos em artes visuais, por mais elitista que isso possa parecer. Então, também, quando eu falo da minha trajetória, também é um estímulo para que mais pessoas, principalmente mais pessoas negras, acessem esses espaços com as suas poéticas, com as suas narrativas, com seus pontos de vista. Sim, a travessia é longa, né? E como você mesma disse, é realmente importante que essas aberturas de caminhos aconteçam e que as possibilidades se expandam também na produção artística. E nesse sentido, na obra Filha Natural, você dá luz a essas questões, né, Aline? Um mergulho na sua própria história que vai revelando muito das identidades brasileiras e propondo novas formas de apresentação dessas identidades. Fala um pouco mais desse trabalho para gente. Quando eu comecei a me estruturar financeiramente e emocionalmente também para fazer um trabalho em artes visuais, eu comecei a olhar para a minha própria história e para a minha própria família. Esse realmente foi um ponto de partida crucial para que eu pudesse falar sobre as coisas que eu queria falar de uma maneira coletiva. O Filha Natural foi um desses trabalhos, né? Na verdade, o último trabalho que eu realizei até agora. Primeiro, eu fiz uma que eu estou chamando de trilogia, e são 3 outros trabalhos que foram esses trabalhos iniciais que eu estou lidando com as primeiras descobertas, né, dessa pesquisa, que é uma pesquisa genealógica, uma pesquisa de quem são os meus avós, quem são os meus bisavós, quem são os meus tataravós. Então, eu comecei a me debruçar sobre o que eu tinha, né? Sobre o que eu tinha sobre a minha família. E a maioria realmente era a história oral, né? O que a minha avó contou, o que a minha mãe contou, e assim, muito quais as histórias das mulheres
o ponto de vista das mulheres foi algo que norteou esse caminho. Então, o Filha Natural, não à toa ele tem esse nome, quando eu descobri o que queria dizer filha natural, né? Filha natural era um modo que nos cartórios e também nos documentos paroquiais, né, os documentos de batismo das igrejas, eles denominavam as crianças que não tinham, o pai não registrou se fosse um casal, se ele não fosse casado, esse filho ele era denominado filho natural, né? No caso das mulheres da minha família, filha natural. É um eufemismo, né? Para mãe solteira, basicamente. O filho natural, ou seja, ele vem dessa pesquisa que eu comecei em 2016, quando eu fui a Vassouras. Vassouras fica no Vale do Paraíba, que é uma região, né, rural, né, do Rio de Janeiro, de onde vem 4 gerações da minha família, começando com a minha avó e indo para trás. Lá eu encontrei um atestado de óbito de uma tataravó minha que chamava Francisca. Eu não tinha muitas informações, mas é um atestado de óbito. Eu sabia que o nome dela era Francisca, porque eu sei que o nome da minha avó é Doralice, o nome da minha bisavó é Mariana e o nome da minha tataravó é Francisca. Francisca é um nome muito comum, mas a idade batia, sabe? A idade, o tempo histórico batia. Então, eu parti desse documento. E nesse documento diz que a Francisca havia falecido numa fazenda chamada Fazenda de Ubá. Daí eu fui procurar sobre o que era essa fazenda, quem eram os donos dessa fazenda, e eu descobri que essa fazenda tinha uma importância histórica muito grande e que ela tinha muita documentação sobre ela. E também eu encontrei 2 fotografias. Numa fotografia tem uma fotografia numa varanda, né? Na varanda da Casa Grande. Então tem uma escravizada e uma sinhazinha. E na outra fotografia tem uma família, né, que são os senhores, eles estão todos sentados, e de pé tem 2 escravizadas. Eu encontrei os inventários dos donos da fazenda e eu tentei cruzar as informações. Então, esse foi a primeira parte desse trabalho. A segunda parte foi fazer uma conexão com o presente. Quando eu fui a Vassouras, em 2016, eu conheci a Cláudia Mamed. A Cláudia Mamed é uma líder comunitária, ela é jongueira, ela, na época, trabalhava num abrigo de crianças órfãs. E eu tenho muito orgulho de dizer que, no ano passado, ela foi eleita conselheira tutelar. Então, quando eu conheci a Cláudia, foi um encontro muito especial, não só pela história de vida dela, mas eu achei ela muito parecida fisicamente com a única fotografia que eu tenho da minha bisavó Mariana. E daí eu comecei a pensar que a gente poderia estabelecer outras formas de parentesco. Se ela se parece com a minha bisavó Mariana, então será que ela é minha parente? Será que a gente pode estabelecer novos laços? De que forma que a gente pode preencher essas lacunas que a documentação não consegue preencher? Então, fui pensando em juntar esses laços. Eu convidei a Cláudia para ela participar do Filha Natural, dessa obra Filha Natural, que se desdobra em
e muitas formas artísticas. Eu já fiz uma instalação fotográfica, tem um livro, tem as fotografias, tem uma série de fotografias e tem um vídeo também. Sim, e através do vídeo e das fotografias é possível perceber uma operação que você realiza com as imagens, sobrepondo as temporalidades, reposicionando os personagens da história. É interessante também como você inclui as arquiteturas propondo outras configurações, o que me leva, como espectadora, para o campo da ficção, né? E aí pensando a ficção como uma relação com o sensível conduzida pela imagem, e não a ficção como o contrário da verdade. Então, a partir disso, eu gostaria que você falasse como esses elementos constituem a fotografia, como testemunho e como proposta. É um paradoxo, porque quanto mais a gente ficcionaliza, mais a gente está falando a verdade. Parece que quanto mais a gente leva as coisas para o campo da ficção, mais verdadeiro isso fica. E a gente pode usar essas palavras como verdadeiro, real, para falar das nossas vidas hoje. Então, foi realmente uma operação que eu fiz de me deparar com essas imagens do século XIX, a conformação dessas famílias, a conformação dessa família senhorial, né, que é fotografada com seus escravizados, e eles estão de pé, ou seja, eles estão à disposição para a qualquer minuto né, poder servi-los. Então, o que isso quer dizer ainda nos dias de hoje? Pensando nessa chave desse passado que é muito presente. Então, a presentificação do passado como ainda uma maioria negra, marginalizada, subalternizada, nas fotografias de hoje em dia, a gente vê isso a todo momento, e a gente vê também como essas fotografias de hoje em dia não sensibilizam as pessoas, né? A gente vê fotografias extremamente violentas e isso não tem nenhum efeito prático de políticas públicas, né, de atenção à maioria das pessoas do nosso país. A perversidade dessa operação, ou seja, né? Então a gente consegue ver uma continuidade na própria iconografia que foi realizada e que continua sendo realizada, disseminada, propagada. E as ideias, né? Muito, muito sólidas, eugenistas, racistas, hierarquizantes que a gente tem na nossa sociedade hoje. O Filha Natural, ele fala, né, muito sobre família, sobre a conformação dessas famílias, mas é interessante que também ele fala muito sobre arquitetura. A arquitetura dessa casa grande e a arquitetura dessa senzala, né? É interessante falar sobre isso. No caso dessa fazenda, a Casa Grande ela está inteiramente preservada, ela tem 200 anos e a varanda continua igual, impecável, com a cerca que a gente consegue ver muito bem, né, na fotografia do 19 e com a fotografia que foi feita no ano passado e depois em 2018. A gente consegue ver muito bem uma preservação de estruturas e essas estruturas arquitetônicas. A arquitetura dessa fazenda ela é uma arquitetura muito comum no século XIX, que a senzala é uma senzala em quadra, ou seja, ela fica praticamente em frente à Casa Grande. Ou seja, então, da varanda, o senhor via os seus escravizados no terreiro de café e na senzala, que ficava logo ao lado do terreiro,
ficava a senzala e os escravizados no terreiro e, né, viam a Casa Grande. Ou seja, é esse jogo de olhares, né, muito próximo, do lado, né? Não era uma coisa distante. E os mecanismos de vigia, né, o modo de vigiar essas pessoas, de controle desses corpos. Aline, pensando na relação que essa obra estabelece com o espectador e voltando ao tema central dessa conversa sobre imagens e vizinhanças, gostaria que você falasse para a gente se você relaciona o seu trabalho com o sentido de criação de vizinhança. Eu acho que nesse trabalho, no Filha Natural, por conta dessas operações que eu estou fazendo, que tem a ver com história, com arquitetura, com antropologia, com tantos outros campos, com tantos outros saberes, né, fazendo um cruzamento desses saberes, é uma vizinhança por oposição. É mostrar os lugares das pessoas negras na sociedade, ainda hoje em dia. Quais são os lugares que essas pessoas ocupam? Onde é que a Cláudia, né, a Cláudia Mamed, onde é que ela mora? Né? Que lugares que ela conseguiu acessar? E os donos dessa fazenda, né? Que história que passou essa classe senhorial? Essa classe senhorial, ela continua mandando? Ela continua no topo? Continua, né? Tanto é que a gente vê que a Casa Grande está perfeitamente preservada e a senzala foi demolida. Demolida só a arquitetura dela, né? A coisa chocante de ter aquela ruína num campo, num gramado tão bonito e numa quadra de tênis, né? Então, é uma vizinhança por oposição. Não é uma vizinhança que as trocas são feitas de maneira horizontal. Não são trocas horizontais. Aline, considerando que cada espectador possui um universo de referenciais imagéticos, poéticos, históricos, sociais, gostaria que você comentasse sobre a possibilidade de cada um construir uma relação sensível própria com a imagem. E eu recebo alguns retornos, né, de pessoas negras que acessam o trabalho, de que o trabalho provocou uma curiosidade para fazer perguntas às seus próprios avós. E assim, já recebi vários retornos desse tipo, de buscar por essas origens, buscar por esses fragmentos. E muitas vezes essas pessoas não querem falar, porque são histórias muito difíceis, né? As pessoas, elas naturalmente, se você não sabe quem foi o seu avô, é porque talvez a história por trás disso seja uma história de muita dor. Então, é um mecanismo também de preservação, de resistência, muitas vezes, desses familiares e não quererem falar sobre esse assunto. Dizer, mas por que você fica perguntando isso? Por que você quer saber disso? Não, agora a gente vai olhar para frente. Só que eu acho que quando a gente fala isso, que passou, a gente fica sem fundamento. Sem fundamento mesmo, o fundamento espiritual e o fundamento que é a base da vida, o fundamento que é a base para você poder caminhar em algum lugar, para você ter bases sólidas para caminhar. E muitas vezes está na história de luta dessas famílias, né, que fizeram com que a gente estivesse vivo hoje, porque não estava previsto que a gente estivesse vivo hoje, né? Não estava. A gente teve políticas eugenistas de branqueamento da população. Então não era para a gente ter sobrevivido. E a gente sobreviveu por eles.
E a gente está aqui por eles. Então, é uma maneira de honrar a história desses antepassados é falando sobre essa história. E no meu campo, que é o campo das artes, como que eu posso falar isso de uma maneira sensível e de uma maneira que eu possa alcançar um grande número de pessoas? Sim, e corroborando com esse pensamento, crença na arte como espaço de possibilidade, e já caminhando para o final da nossa conversa, eu gostaria de trazer aqui a fala de outra artista, Grace Passot, que na semana passada, dia 27 de março, Dia Mundial do Teatro, escreveu o seguinte post: Obrigada, teatro, por canalizar meu ódio para um lugar de pulsão de vida, alegria e amor. Através do teatro, eu entendi que a performance do mundo é muitas vezes cruel. E então é preciso fingir que estamos interpretando, quando na verdade estamos apenas vivendo, com a dignidade do erotismo, da liberdade, da inteligência, da crítica, do delírio e de outras forças vibrantes. Obrigada. Então, te convidar a falar um pouco sobre como a construção, a recepção e o destino das imagens pode ser essa pulsão de vida, alegria e amor. Eu fico muito feliz de você ter falado sobre a Grace. Eu sou muito, muito fã da Grace. O trabalho da Grace me inspira exatamente nessa pulsão de vida, nessa pulsão desse caminho, né? De um processo que é lidar com esse legado, que é lidar com essas imagens, e que outro destino a gente pode dar a elas. Eu acho que falta reinterpretar essas imagens, né, que eu trabalho, essas imagens do século XIX, a partir da nossa chave. Então, eu acho que essa pulsão de vida que a Grace fala, de amor, de alegria, de resistência, ela passa por olhar para esse passado, para essas imagens, e o que a gente pode fazer a partir, né, do nosso olhar, da nossa perspectiva. A gente tem no Brasil grandes historiadores e brancos, né, homens brancos, e eles já publicaram os livros, né, continuam publicando, continuam falando, continuam nesse protagonismo. E nós, quando as mulheres negras, né, vão alcançar esse grau de respeitabilidade na nossa sociedade, né? Esse lugar que você ouviu, que você é publicado, que você é visto. Eu me sinto com essa vontade de que mais pessoas possam falar sobre o Brasil. Aline, eu queria agradecer a você pela participação e espero que nos encontremos mais em outros momentos. Agradecer ao BDMG Cultural e à Micrópolis pelo convite. Esse podcast faz parte da série Vizinhanças e Imagem, um projeto educativo do BDMG Cultural em parceria com o Micrópolis. Visite o site do BDMG Cultural para acessar mais podcasts e conteúdos educativos. Queria agradecer muito essa oportunidade. Foi uma experiência nova. Esse é o primeiro podcast que eu faço. Então, agradeço muito a vocês por esse momento. Obrigada.